Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu me chamo Kaellen e eu sou a criadora desse projeto chamado Vem Mulher, que tem a intenção de informar, propor reflexões e trazer inspirações com histórias de mulheres de verdade. E no vídeo de hoje a gente começa uma série especial do mês do Dia das Mães. E a nossa convidada é uma mulher incrível, uma empreendedora, professora de inglês, divertida, dedicada, responsável e mãe do Gael. A história dela nos mostra a importância de termos coragem para dar o primeiro passo para aquele lugar que talvez não seja o mais seguro. Ela foi muito corajosa e forte em decidir pegar alguns caminhos que não eram os mais fáceis, que inclusive eram possivelmente os mais difíceis, mas que eram os caminhos que a conectariam com o propósito da vida dela. E é a Luciana! Luciana, seja muito bem-vinda aqui no Obrigada, projeto. amiga. Que alegria ter você aqui conversando com a gente. Para quem não sabe, eu e a Lu, a gente se conhece há muitos anos. Assim, a gente estudou juntas no ensino médio e sempre acompanhamos ali uma história da outra. Cada uma seguiu seu caminho. A Lu mudou de cidade, voltou para a cidade, eu mudei de país e assim a gente nunca perde o contato. A Lu é uma pessoa incrível, muito dedicada. Ela também é professora de inglês. Mas eu gostaria que você se apresentasse, Lu. Quem é a Luciana? Amiga, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra poder falar aqui no projeto com você. E, bem, falar sobre mim é um pouco complexo, porque eu acho que todo mundo é muito complexo, mas eu acho Uhum. que eu posso começar a definir falando que eu sou filha dos meus pais. Eu acho que muito do que eu sou, muito do que eu sou hoje em dia foi pela educação que os meus pais me deram. E sou irmã também, a minha irmã mudou muito a minha vida. E, além disso, sou mãe, sou esposa e, para muitos, teacher. Desde aquela época lá do ensino médio, o inglês era muito presente já na tua vida, né? Eu lembro que você já era professora, eu já tirava dúvidas com você. Quando era Enem, vestibular, a gente sempre conversava. E eu queria saber, assim, como é que o inglês surgiu na tua vida? Então, graças à minha mãe, minha querida mãe, foi ela que colocou inglês na minha vida. Eu sempre tive muitos interesses. Eu nunca fui daquele tipo de pessoa que, eu gosto disso e eu vou focar nisso. Eu gostava de tudo e eu queria focar em tudo. Na verdade, eu acabava não focando em nada, né? Mas brincava com tudo. E daí a minha mãe, quando eu tinha 11 anos, ela decidiu, você vai estudar inglês, porque aprender uma segunda língua é muito importante, e você vai estudar. E foi ela que fez pesquisa, então, nas escolas aqui de Guarapuava, e escolheu uma escola. E naquela época, então, com 11 para 12 anos, então, eu estava estudando bastante e eu já estava ajudando ela no trabalho. Então, a minha mãe, ela vendia comidas caseiras e eu ajudava ela na entrega. E como hoje Maravilhosos, inclusive. é bem delicioso. Então, de manhã eu ia para o colégio, de tarde eu ajudava minha mãe no preparo, às vezes, maioria das vezes nas entregas e tudo mais. E ela me colocou, então, para estudar inglês no sábado de manhã. Então, eu ia no sábado de manhã, 8 horas da manhã, para a escola, e fazia, então, uma aula de 2 horas, das 8 às 10, e depois ficava ainda fazendo as aulas extras que a escola oferecia. Então, eu saía de lá meio-dia e meio. Então, era uma manhã intensiva de estudo do inglês. Ah, legal. E isso com 11 anos, mas tenho que ser honesta, que eu saía muitas vezes chorando. O meu pai ia me buscar e eu me lembro de muitas vezes entrar no carro assim, eu não quero fazer mais, eu não quero, eu não gosto, eu sofro, eu não entendo nada. Aham. Porque, como eu fazia nessa turma de sábado, eu tinha 11 anos e todos os outros alunos tinham 35, 40, então eram alunos adultos que trabalhavam full time durante a semana e estavam ali porque o sábado era o único recurso.
Então, não tinha mais nenhum aluno da minha idade. Eu não conseguia me conectar muito bem com aquelas pessoas. Uhum. E daí, esse fato de não conseguir me conectar influenciava no aprendizado, né? Então, Uhum. eu quis desistir muitas vezes. E foram os meus pais que falaram, vai, não vai, não vai parar, não. Você vai, você vai. Só que eu acho que eles conseguiram sentir que estava sendo muito difícil para mim. Então, já no segundo semestre, a gente conseguiu arrumar o calendário e eu comecei a ir nas terças e quintas. Uhum. Indo nas terças e quintas, mesmo assim, indo à tarde, eu passava a tarde inteira estudando inglês. Então, Uhum. eu começava 1h30, estudava da 1h30 às 2h30, e depois ficava fazendo atividades extras. E eu, assim, foi ali que eu encontrei o meu pessoal, foi ali que eu amei a minha teacher, foi ali que eu curti, que eu senti prazer. E quando eu comecei a sentir prazer, nunca mais parei. Estou com 11 anos e daí quando nesse segundo semestre deu um boost e foi, e eu chegava em casa, eu queria escutar, eu queria assistir, eu queria fazer as atividades. Então, o inglês entrou com tudo na minha vida, depois que eu me Uhum. encontrei com ele, né? Uhum. E eu agradeço muito a minha mãe e meu pai, principalmente a minha mãe, que foi a que decidiu, você vai. Porque até então, o inglês da escola era o inglês do verbo to be. Querendo ou Sim. não, era aquele inglês bem básico, a gente fazia atividades com muitas músicas, e eu sempre estudei em escola pública. E, infelizmente, a maioria não leva muito a sério. Tem até pais, né, de alunos da escola pública que eu já ouvi comentários do tipo, para que meu filho precisa aprender inglês? Ele, né, aonde que ele vai usar isso? Para que ele vai usar isso? Uhum. Mas foi aí, e daí então, com 15 anos eu já estava fluente, né, e comecei já no meu último semestre nessa escola, que eu iria concluir, eu já troquei o curso, então meus pais não precisaram pagar mais, eu já troquei o curso por trabalho. E foi aí que eu engajei no trabalho e foi. Nossa, Lu, que baita história, né? Eu acho que você contando isso, assim, me faz pensar que bom que os seus pais viram isso como uma necessidade, né? Poxa, te deram essa oportunidade. E que bom que eles conseguiram reconhecer também que talvez se você continuasse naquela turma, você desgostaria daquilo, né? Você não iria querer ir mais, talvez você teria desistido e tua vida seria totalmente diferente hoje, né? Eu Acho não sei o que eu estaria fazendo hoje. a importância das conexões na nossa vida, né? De estar num espaço que você se sente acolhida. Não que tenha um problema, né? Fazer aula com pessoas mais velhas, mas de fato você é muito criança ainda, né? Não era nem adolescente. Você queria estar conectada com outras crianças, um jeito diferente de aprender, talvez mais lúdico, mais brincadeira, mais coisas que tivessem no teu dia a dia, né? E não no inglês de trabalho, talvez, né? Exatamente. Então, que legal que isso aconteceu. Então, você começou a dar aula nessa escola. Eu lembro que você passou muitos anos dando aula nessa escola. E aí, hoje, você já não dá mais aula nessa escola e você tem o seu próprio negócio. Você resolveu empreender. E a Yes. minha pergunta é: como é que foi para você tomar essa decisão? Quando que você decidiu que era a hora de se arriscar e dar esse primeiro passo? Outra complexidade. Mas eu acho que, assim, as coisas acontecem no tempo que deve acontecer, da maneira que devem acontecer, e a gente... Eu sou muito de gostar de mudanças. Eu amo mudanças, eu amo... Não gosto de ficar parada no mesmo lugar, daquele mesmo jeito, apesar de que eu amo rotina, eu amo mudança também. Então, eu trabalhei por muitos anos nessa escola. Então, eu comecei lá como estagiária, né, fui para teacher, comecei com alguns níveis, fui para outros, ganhei muita experiência, sou muito grata por toda a experiência que eu ganhei nesse, então, foi meu primeiro trabalho. E como eu falei, eu sempre gostei de muita coisa, então, né, a gente se conheceu lá no ensino médio e você lembra que o inglês já era parte da minha vida. Uhum. Mas, não sei se você se lembra que eu também amava matemática. Nossa, muito! Você era muito boa! Eu lembro, você era ótima nessa parte das exatas. Nossa, eu Uhum. lembrei disso, Lu. Foi uma coisa que eu tinha apagado da memória. Sim, eu sempre amei matemática. Eu me lembro até que antes do ensino médio,
no ensino fundamental, ali na oitava série, eu tinha um amigo que estudava, eu era da oitava A, e ele da oitava B. Então, eu sou do tempo que não era nono ano, era oitava, né? Oitava era o último. Exatamente, exatamente. Então, eu era da oitava B, ele da oitava A, ele da oitava B, e a gente fazia competição. Então, tipo assim, todo bimestre, quem que ia sair com a nota maior de matemática. E eu me Nossa. lembro que assim, era assim, sabe, empate todo bimestre. Quando chegou no último, eu fiquei com 98, ele com 97. E eu, tipo, então, para mim, era muito prazeroso brincar com matemática. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu estava muito em dúvida. Eu acho que a adolescência é um período muito cheio de dúvidas, complicado. A gente não sabe quem a gente é, o que a gente quer, o que escutar, o que seguir. E eu, por ser essa pessoa que ama tudo, para mim foi muito complicado, muito complicado. Então, como eu amava o inglês, gostava do português também e amava matemática, eu ficava, cara, o que que eu vou estudar, né? O que que eu vou fazer? E a minha mãe e o meu pai, eles sempre quiseram, né, me ajudar da melhor forma possível, mas no entendimento deles, é assim, você vai ser feliz fazendo um trabalho que te dê uma boa remuneração, né? Uhum. Então, por exemplo, o sonho da minha mãe, que eu fosse médica. No way, no way, assim, longe de sangue, né? Uhum. Aí, depois disso, quando eu cheguei, então, nessa reta final do ensino médio e tive que começar a aplicar vestibular, eu pensava, será que eu devo estudar inglês? Ou será que eu vou mais para a área das exatas, administração, engenharia, alguma coisa assim? A minha mãe, não, vai para administração, você tem muito perfil. E daí eu, só para contrariar, fui para inglês. Esse não, então eu pego esse outro caminho. Adolescentes. Exatamente. Aí fiz o vestibular aqui da Unicentro, que é de Guarapuava. Passei já na primeira chamada e comecei a estudar, estava super, uau, estou aqui. E depois de 3 meses de aula, eu tive um desentendimento com o professor. E, assim, esse desentendimento foi por causa de um comentário muito infeliz que ele fez sobre escolas públicas. E eu, sendo filha de escolas públicas, eu fiquei Uhum. muito chateada com aquele comentário. Fui conversar com ele, mas percebi que ele era uma pessoa de uma mente muito, né, muito pequena. Basicamente fez um comentário do tipo assim, que os alunos que estavam ali cursando inglês não precisariam nem falar o inglês fluente, porque a maioria, quem se formasse, iria trabalhar em escola pública. E você sabe, né? Em escola pública a gente não precisa ensinar inglês de verdade. E eu fiquei chateadíssima. Gente, que absurdo. É cada absurdo que a gente tem que ouvir, sabe, Lu? Eu também, umas 2 semanas, uma outra participante aqui, uma outra pessoa que conversou comigo, a Alessandra, falou também de um comentário que um professor dela fez, totalmente desmotivador, assim, sabe? Eu não consigo entender. Depois desse comentário, eu fiquei muito desmotivada. Eu comecei a faltar mais e assim, aquilo foi me desmotivando muito. Eu não participei mais das aulas dele, daí comecei a achar defeito em tudo. E não durou um mês, eu tive que chegar para minha mãe e para o meu pai e falar assim, olha, realmente não dá para eu ir mais, eu não estou curtindo e eu acho que eu devo tentar alguma outra coisa, né? Uhum. Então isso eu estava com 17 anos. E aí eu tinha, né, recém feito o Enem, eu consegui usar a minha nota do Enem e entrei em engenharia mecânica. Aí eu pensei assim, gosto de matemática, engenharia mecânica, meu pai gosta de mexer, eu sempre estou com ele para lá e para cá, com trator, caminhão e tal. Tem um match aí, vou tentar. E comecei então a fazer engenharia mecânica. E assim, curti demais o pessoal. Odiei o curso. Então, Muito bom. fiz vários amigos, foi lá que eu conheci o Felipe, que é meu marido, e então fui empurrando com a barriga essa situação por 3 anos, mas eu nunca parei de trabalhar com inglês. Então, mesmo indo para a engenharia era período integral, eu estudava manhã e tarde e trabalhava à noite.
né? E nos sábados também. Então, eu comecei a notar que durante o dia, cara, era muito difícil para mim. Eu ficava assim, me sentindo desmotivada, eu ficava pensando que eu não pertencia àquele lugar, não pertencia, não conseguia desenvolver aqueles tópicos. Chegava à noite, uau, a melhor parte do meu dia. Aqui é o meu lugar, sabe? Eu me sentia, apesar de ser o último período do dia, eu tinha energia, eu tinha vontade de fazer as coisas, né? Ai, que loucura, né? E daí esse desejo e essa comparação também foi crescendo, e eu sou daquele tipo de pessoa que se alguma coisa não está me fazendo bem, eu não consigo levar para frente, eu não consigo aceitar por um bem maior. Uhum. O bem maior seria formar em engenharia, porque Sim. eu já estava no terceiro ano. Mas aí não deu. Né, conversei primeiro com o Felipe, então o Felipe era o meu best friend lá da engenharia, e falei assim, olha, eu vou ter que conversar com os meus pais, porque não dá, eu acho que realmente eu tenho que focar no inglês, porque não é aqui. Uhum. Então, tive essa conversa com os meus pais, foi muito difícil para eles entenderem que no terceiro ano eu não queria levar mais para frente, porque só faltavam dois, e na Uhum. cabeça deles, faz esse esforço, são mais 2 anos para você ter uma vida melhor, para você ter um emprego estável. E na cabeça deles, eles não conseguiam entender que o meu emocional não estava legal, que eu não conseguia produzir naquele lugar, que não estava legal. Mas, enfim, no final, assim, meu pai ficou muito chateado comigo, e até na época que eu né, cortei, então, esse link com a UTF foi naquela época que os professores estavam em greve aqui no Paraná, foram lá para Curitiba, né, fazer greve, que teve até cavalo em cima de professor, então a gente ligava o jornal meio-dia, era só horrores contra os professores, e meu pai apontava para a TV e falava assim, é isso que você quer para sua vida? Você quer ser professor? Porque, infelizmente, a ideia que muita gente tem é que professor é um coitado, que professor Uhum. só sofre nessa vida. Que não é muita mentira, a gente sofre um pouquinho, mas nem Só parcela de verdade. exatamente, mas não é tudo aquilo, entende? E eu me encontrei nessa profissão. Eu sou melhor, eu sou feliz ensinando os outros, me conectando com os outros. E, enfim, meu pai, assim, demorou para ele entender, ele ficou quase um mês, assim, me ignorando, me dando umas frias, mas passou, entendeu? Então, depois disso, depois da UTF, eu fiquei um tempo só trabalhando, e daí decidi que eu queria fazer um intercâmbio. Então, eu apliquei para o Work Experience de uma agência de Santa Catarina, e comecei a fazer entrevistas, e eu queria alguma coisa totalmente diferente, eu queria uma coisa para mudar. E daí eu escolhi alguns resorts de esqui, que eu queria trabalhar num resort de esqui nos Estados Unidos. Comecei a fazer entrevista, então naquela época, isso em 2016. Tinha que fazer entrevista por Skype, eu ficava, meu Deus, entrevista por Skype, entrevista de emprego, qual foi a minha última? Nem lembrava como que era uma entrevista de emprego, ainda mais em inglês, com os caras, sei lá de onde, dos Estados Unidos e tal, mas dei a cara a tapa, comecei a fazer essas entrevistas, e na segunda entrevista eu já me identifiquei muito com o entrevistador, com tudo que ele falou, com o pessoal que apareceu, e é isso, vamos lá. Então, fechei um trabalho na Pensilvânia, lá em Mercersburg, e em dezembro de 2016 embarquei para os Estados Unidos. Então, fui para esse resort de esqui, lá eu era uma lift operator, então o meu trabalho era cumprimentar os guests no resort, enquanto eles subiam na cadeira, subiam na montanha, às vezes eu ficava no bottom da montanha, às vezes eu ficava no top, e eu tinha que né, ser friendly com eles, conversar um pouquinho, e make sure que ninguém ia cair da cadeira no meio do caminho, né? Mas foi assim, um trabalho muito bom. Então, eu trabalhei nesse lugar por 4 meses.
que foi o período ali de inverno. Foi um sonho se realizando, porque eu queria muito fazer um intercâmbio, eu queria estar inserida num local diferente. Foi a primeira vez que eu estava ali usando o meu inglês com pessoas nativas que ou era inglês ou era nada. Eu tinha até dias que eu chegava porque a gente ficou era um grupo de brasileiros, de peruanos, chilenos, tinha uma galera do sul da África também, então tinha muita gente de vários lugares, e durante o dia a gente só se comunicava em inglês. E eu me lembro que tinha noites que eu chegava em casa depois do trabalho, que, assim, o meu cérebro não aguentava mais, eu só queria falar português, eu procurava os brasileiros, vamos falar português um pouquinho, eu não aguento. Muito comum de acontecer. Não fala mais em inglês comigo, eu só quero assistir alguma coisa em português. Exatamente. Então, assim, usei pra caramba, foi nesse emprego, então eu tive a oportunidade de aprender a esquiar, aprender a fazer snowboard. Quase me matei, mas estamos aí. Sobrevivi. Sobrevivi, exatamente. Mas eu acho que esse foi um dos pontos assim que mais mudou a minha trajetória. Porque quando eu terminei esse intercâmbio e eu voltei para cá, cheguei na depressão. Tipo, não quero mais essa vida, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu estava assim sedenta por mudanças novamente. Então, quando eu voltei para cá, eu voltei para o emprego que eu já estava, continuei por mais algum tempo, então eu voltei em 2017. E daí fui levando, mas assim, estava procurando alguma coisa diferente e em 2018 eu decidi que eu ia embora da cidade, que era o momento de eu sair da casa dos meus pais e de testar algo novo. Então, nessa época eu ainda estava com o Felipe, certo? E o Felipe estava morando em Medianeira, eu aqui em Guarapuava, eu ia para Curitiba e ele, né, terminando a faculdade lá em Medianeira, e a gente nessa relação à distância. Uhum. Porém, final de 2018, sinto que alguma coisa está diferente, né? E eu já estava com tudo pronto para dia 15 de janeiro de 2019 e morar com amigos em Curitiba, certo? E ali em dezembro eu vi que alguma coisa estava diferente, pensei, nossa, o que será que está acontecendo, né? Aí na primeira semana de janeiro eu tive que marcar uma consulta médica e, para minha surpresa, estava grávida. Então, a minha gravidez foi totalmente inesperada, foi um susto, foi um choque, na verdade. Eu me lembro que quando a médica falou que eu estava grávida, eu, não pode, não tem como, não, eu não aceitei. Aí ela pediu o exame e eu me lembro que eu só chorava. Eu chorei muito no dia que eu estava grávida, que eu descobri que eu estava grávida, porque era tanta coisa passando na minha cabeça, será que eu fico, será que eu vou, o que eu faço, né? Então Você era muito... estava bem na energia da mudança, estou me mudando, estou indo para outro lugar, com todo esse turbilhão de sentimentos, mudando de trabalho, nossa, eu posso imaginar a loucura que foi. A loucura, exatamente. Então, aí o Felipe estava passando as férias com a família dele no Rio, aí liguei para ele, entreguei a notícia e falei assim, olha só, Felipe, mas aí eu já tinha decidido, né, que, querendo ou não, eu iria para outra cidade, eu estava indo para Curitiba. Então, mesmo se o Felipe não quisesse ir comigo, eu estava indo e eu ia dar um jeito, porque eu estava decidida que eu iria mudar, certo? Aí liguei para ele, o Felipe, em algumas horas, decidiu que iria junto comigo também. Então, assim, foi uma baita mudança. Então, em vez de eu ir para Curitiba morar com os sobrinhos, eu fui para Curitiba já meio que casada, certo? Então, eu fui para morar com o Felipe. Foi, assim, outro momento que ensinou muito a nós dois, porque a gente tinha a intenção de ficar juntos, de casar, mas aconteceu tudo muito rápido. Então, a gente teve que pegar um apartamento para nós dois. A gente, assim, a primeira semana que a gente passou nesse apartamento,
a gente dormia num colchão de ar, porque a gente não tinha nada nesse apartamento. Uhum. Então a gente teve que começar tudo do zero, mas um zero muito acelerado, porque em menos de 9 meses tinha uma criança chegando. Tinha mais um que moraria junto com vocês, né? Exatamente. Então foi muito corrido essa ida para Curitiba, mas eu fui. E quando eu fui para Curitiba, então eu fui com um emprego um pouco certo. Então, a escola que eu trabalhava aqui tem uma franquia não da mesma, mas com o mesmo ensino, parecida, que é associada ao mesmo centro cultural que eles são associados, e então eu sabia que eu poderia ir lá e eles iriam, quase que com certeza, me dar uma vaga. Então, eu fui para Curitiba, e então eu estava muito no início da minha gravidez. Né, naquela época eu era magra, então naquela época não dava para ver que eu estava grávida, não aparecia barriga nem nada, mas eu estava grávida e eu achava, assim, não tinha como eu não mencionar isso para alguém, certo? Uhum. Então eu fui para essa entrevista de emprego, estava tudo certo, nós tivemos algumas entrevistas por telefone, trocamos e-mails e currículo e tudo mais. E na entrevista final, então, quando eu estava conversando com a coordenadora do RH, eu mencionei que eu estava grávida, que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E aí foi o meu primeiro trauma, porque a entrevista acabou na hora. Então, ela já acabou a entrevista, falou que eles não poderiam me ajudar, quis me ensinar como pedir auxílio ao INSS, mas eu falei para ela que eu não queria auxílio, eu queria um emprego, né? E trabalhar para mim é muito importante. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. E naquele momento não era só questão de trabalhar por prazer, eu precisava também fazer dinheiro, porque logo eu teria um filho. E, gente, criança é tão caro. Meu Deus. Eu imagino. Mas aí foi o meu primeiro não, foi bem decepcionante, traumático. Eu me lembro que eu voltei chorando pro apartamento. E daí marquei outras entrevistas. Teve mais 3 entrevistas que ocorreram da mesma maneira. Gostaram do meu perfil, gostaram do meu currículo. Quando me chamavam para entrevista face to face, aí eu contava que eu estava grávida e acabava a entrevista na hora, certo? E daí eu fui perdendo as esperanças. Eu ficava assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir um emprego grávida? Eu já estava assim, eu não vou conseguir um emprego, mas eu preciso de um emprego. E nessa época, então, o Felipe também estava em Curitiba procurando um emprego. Só que, para surpresa do Felipe, toda vez que ele mencionava que ele seria pai, sorrisos se abriam, as pessoas sentiam mais confiança nele, porque, poxa, ele vai ser um pai, ele precisa prover. Exatamente, ele precisa prover para a família dele, enquanto a porta se fechava, né? Então, foi um momento bem, bem difícil para a gente, para mim, principalmente, pela questão que eu estava grávida, eu estava tendo muitos hormônios, né, trocas, sentimentos, enfim, eu chorei muito nesse período, porque eu achava que nunca mais eu ia conseguir trabalhar, né? E eu ainda tinha aquele pensamento de trabalhar em escolas, né? Trabalhar para alguém. E daí foi, assim, por isso que eu falo que quando é para ser, é para ser. Depois de vários choros e traumas, eu consegui achar uma empresa em Curitiba. Eles não eram uma escola de inglês, eles eram uma agência de professores. Então, eles agenciavam professores para trabalhar diretamente com empresas que eram parceiras dele. Então, quando eu mencionei para eles que eu estava grávida, foi um susto para mim, a falta de susto deles, né? Então, quando eu mencionei que estava grávida, eles simplesmente falaram assim, beleza, só avisa quando você vai precisar sair para a gente achar substitutos e tá tudo bem. E eu não acreditava que eu tinha finalmente conseguido um emprego, isso depois de 2 meses procurando, né? Nossa, você falando isso, eu penso, mas existe essa empresa? Existe, eu fiquei chocada, porque daí
Nessa época, então, assim, eu já estava começando a criar uma barriguinha, eu sabia que as coisas já estavam começando a mudar, mas eu fiquei muito, muito agradecida por eles terem me Uhum, aceitado, e eu falei para eles que eu iria dar o melhor enquanto eu pudesse dar o meu melhor, né? uhum. Então, eu trabalhava nessa empresa e conseguia ainda conciliar com empresas, porque daí eu tinha que ir diretamente nas empresas lecionar para esses grupos ou para alunos individuais. E eu conseguia ainda linkar um trabalho que era 3 quadras do meu apartamento. Uau! Então, então assim, ficou tudo muito, muito bom. Eu não precisava nem pegar transporte nem nada. Aí comecei a trabalhar, e isso eu estava estudando de manhã, trabalhando à tarde e à noite. E eu pensei, eu vou dar o meu máximo, vou fazer o quanto de dinheiro eu conseguir fazer antes do bebê chegar. E daí Felipe também já estava empregado, então tudo começou a fluir mais. Como eu comecei a trabalhar para essa agência, eu vi que eu encontrei o meu público. Então, eu só trabalhava com adultos, e Uhum, adultos ligados ao tópico de business. E eu, assim, me achei mais ainda. Eu já amava o inglês, mas uhum. ensinando inglês para essa galera, assim, fez muito mais sentido, né? Então, eu comecei a trabalhar com essa galera mais fundo, e eles eram muito receptivos, uma galera muito legal, era uma galera de startup, então parece que a galera de startup tem esse lado mais humano também, né? E o E querendo barrigudo, aprender também, né? exatamente. Precisando do inglês, disposto a aprender. Eu acho que é isso também uma coisa com o inglês adulto, né? Que a pessoa ela quer aprender, ela não está sendo obrigada por ninguém, né? É por ela Uhum, mesmo. exatamente. E daí tinha muita conexão com esse pessoal, só que eu estava trabalhando muito, então eu trabalhava muito. Às vezes, eu ia e voltava do apartamento umas 3 vezes por dia. Que daí, todo Uhum. break que eu ia, né, comer alguma coisa em casa, daí voltava. E eu estava morando num apartamento no quarto andar de um prédio que não tinha elevador. Então, a minha barriga foi crescendo e eu tinha que subir e descer a escada, subir e descer a escada. E eu acho que foi por conta disso que no 8º mês eu tive complicações. Então, quando eu estava no 8º mês, eu comecei a sangrar, e claro que sangramento não é esperado quando você está grávida. E Uhum. naquela época eu já tinha decidido, então, que eu iria ter o Gael aqui em Guarapuava, por conta que eu já conheci o médico, por conta que Uhum. aqui eu tenho a minha rede de apoio, né? Sim. E não tinha que ficar descendo e subindo 4 andares, né? Uhum. Aí, o primeiro sangramento que eu tive, eu fui para emergência. E daí a médica falou assim: você fez algum esforço recentemente? Aí eu falei: eu fiz faxina ontem. Aí a médica assim: menina, olha o tamanho da sua barriga, você não pode fazer esforço. Não. De agora por diante, só descansa. Com o que você trabalha? Eu falo, eu sou professora. Pode continuar seu trabalho, mas nada de limpar, nada de fazer esforço físico. Mas e as Beleza. escadas? Pois é, esqueci de mencionar isso para ela. Aí descansei aquele final de semana, né? E deu uma controlada, mas aí na segunda-feira, quando fui trabalhar, tive sangramento novamente, e daí foi um pouco maior, foi um pouco mais assustador. Aí liguei para o médico aqui de Guarapuava, contei para ele o que estava acontecendo. Ele recomendou que eu fosse num parceiro dele lá de Curitiba. Fui no médico, e isso eu consegui consulta com esse parceiro dele na terça-feira de manhã. E daí ele fez o ultrassom, o Gaelzinho estava bem, a placenta estava bem, mas meu corpo já estava querendo mandar o Pulsá-lo. Brasil para fora. Exatamente. Então eu já tinha perdido o meu tampão, e assim, o meu corpo já estava entrando em trabalho de parto, sem mesmo tá tudo maduro, né? E daí, depois desse diagnóstico, o médico falou para mim: olha só, se você quer ter ele aqui em Guarapuava, eu sugiro que você esteja aqui, então, desde já. Porque Uhum. ele pode vir a qualquer momento, né? E eu tava assim: meu Deus, não, não, o que Não tô eu fiz? pronta!
Então, assim, porque eu tinha me preparado para pelo menos mais um mês de trabalho, né? Eu ia Sim. trabalhar até a última semana ali, até a 36ª, 7ª semana. Aí, isso terça-feira de manhã. Então, decidi tudo ali na correria, terça-feira, 3 horas da tarde. Entrei num busão de Curitiba para Guarapuava e vim com todas as coisas dele. Meu pai estava me esperando aqui. E daí, na quarta-feira de manhã, já fui para consulta aqui com o médico de Guarapuava. E daí, a gente fez tudo que a gente podia. Então, ele recomendou descanso, né, total. Não era para eu fazer nada de esforço físico. Então, isso era o que? A primeira semana de agosto. E eu fiquei agosto inteiro, basicamente, deitada, tendo uma vida de princesa, mas aquilo me angustiava, porque eu não gosto de ficar parada, né? Mas, Uhum. enfim, foi pelo bebê, tive que tomar remédio, injeções para amadurecer o pulmãozinho dele, se caso ele viesse mesmo antes, para ele não ter que parar na UTI. E, assim, rezamos muito para que desse tudo certo e deu tudo certo. Então, o Gaelzinho veio em setembro, dia Ai, 3 de que setembro, maravilha. saudável, respirando bem, não precisou de nenhuma assistência médica e já estava aqui em Guarapuava, deu tempo do Felipe chegar e deu tudo bem. Então, quando o Gael chegou, eu tive que aprender uma nova versão minha, né? Sim. E, assim, muito choro novamente, eu choro por tudo. Aham. O Gael chorava, eu chorava, assim, eu queria muito amamentar, eu só conseguia amamentar por 15 dias, isso foi também uma decepção um pouco, porque eu tinha passado 9 meses ali pensando, né, nossa, vou amamentar, não consegui amamentar muito, mas tudo bem, vida que segue, e foquei no Gaelzinho durante 4 meses. 4 meses fui só dele e não fiz mais nada. Mas a vida, a vida profissional chama e eu tive que voltar a trabalhar. Então, eu voltei a trabalhar para essa agência de professores de Curitiba. Então, eu voltei para Curitiba com ele. Gaelzinho começou a ir para a escola e a gente conseguiu uma escola perto de casa também, que a gente confiava muito. Então, ele tinha 4 para 5 meses quando começou a ir para a escolinha. Ele era muito pequenininho, né? Uau! Eu imagino o coração, né? Deixando ele na escola. Sim, eu recebia mensagem, vídeo e foto dele durante o dia, eu ficava assim, ai meu Deus, por que eu não tô com ele, sabe? Uhum. Mas enfim, aí voltei para essa empresa, então, em final de janeiro, começo de fevereiro. E isso de 2020, certo? Quando chegou em Ah, e o março que que aconteceu em 2020, né? Já de estou 2000, entendendo aonde vai chegar essa conversa. quando chegou em março de 2020, pandemia. Ninguém acreditava o que estava acontecendo, ninguém entendia direito o que estava acontecendo, tudo Era para ser fechou. 15, era para ser 15 dias, né? Exatamente, era para ser 15 dias. E daí, nisso tudo fechou, escolas fecharam, também eu parei por 15 dias, e só que daí quando, né, o povo começou a se mexer de novo, e será que trabalhamos, não trabalhamos, voltamos, não voltamos, o que que a gente faz? O pessoal da agência pediu para a gente ir para frente do computador, né? E naquela época, então, eu trabalhava presencialmente, né? Eu ia na empresa lecionar. E daí eu só tinha uma aluna até então que eu tinha começado em janeiro com ela, então era recentemente que eu tinha começado com ela, que ela era de Palotina. Ela é irmã de um amigo de faculdade meu, e daí ele passou o contato para ela perguntou se eu poderia dar aula remota para ela. Eu falei, claro, vamos tentar, mas ela era a minha primeira aluna remota, certo? Aham. Uma única. E daí, lá em março, depois desses 15 dias, a agência falou assim: olha, todo mundo vai para online. Então, acha um espacinho aí na sua casa, pega o computador e vamos trabalhar online. Uhum. E lá fui eu para o online. Só que daí, como a pandemia foi se estendendo, muitas empresas ficaram com receio, ficaram com medo do que poderia vir e foram cortando os benefícios dos funcionários. Uhum. Então, para a maioria dos alunos que eu trabalhava, o inglês era um benefício. Eles não Entendi. tinham que pagar pelas aulas de inglês. Era a empresa que pagava.
E esses alunos, quando começaram a ter os benefícios cortados, eles começaram a vir diretamente para mim. Então, a gente já tinha, né, o contato de cada um, e eu comecei a receber mensagens do tipo: Lu, a empresa cortou o benefício, a gente não vai ter mais o grupo, a gente não vai ter mais aulas juntos, mas você tem algum horário para que eu possa trabalhar diretamente com você? Então, não fui nem eu que fui atrás dessa demanda, a demanda veio até mim. Aham. E foi uma coisa muito natural. Eu comecei a organizar os meus horários, então, em casa. Naquela época, o Felipe estava parado no trabalho, então o Felipe cuidava do Gael, as escolas estavam fechadas, e eu fui enchendo a minha agenda com os alunos das empresas que vieram diretamente para mim. E aos poucos, foi vindo, e eu fiquei com a agenda cheia. E assim, fiquei com a agenda cheia e 30% era ainda relacionado a essa agência, e Sim. os outros 70% eram alunos meus. Uhum. Então, foi um momento assim de tipo, uau, mais da metade do meu rendimento mensal são de alunos que trabalham diretamente comigo. Então, não tem nenhum intermediário aqui, né? Uhum. E aí, enfim, daí as coisas se retornaram a abrir, o Felipe teve que voltar para o trabalho, mas as escolas não abriram novamente. Então, teve um momento assim de o que fazer? E a minha solução foi vir para Guarapuava. Aham. Então, o Felipe ficou em Curitiba, eu vim para casa da minha mãe com o Gael, porque eu sabia que aqui eu tinha assistência com ele, e eu trabalhava do quarto da minha mãe, arrumei um cantinho lá no quarto da minha mãe e continuei a trabalhar. Então, trabalhava ali, tinha o Gael por perto, e eu estendi isso até, isso foi o quê? Final de abril, né? Março, foi final de abril que eu decidi isso, que a gente vinha para Guarapuava, e quando foi em junho, julho, as escolas abriram novamente em Curitiba, em toda a região. A gente voltou, porque daí teríamos tempo com o Gaelzinho, né? Para ele ir para a escola. Uhum. E aos poucos tudo foi se encaixando. Então eu levei, foi crescendo a demanda de alunos meus, e eu fui aceitando, e ao mesmo tempo eu tive que procurar como me comportar como uma empresária, uma business teacher, né? Sim. Porque eu não sabia, então, como fazer contrato, eu não sabia, então, como administrar os rendimentos, as saídas, no que investir, eu tive que começar a pagar por material, eu tive que começar a pagar por plataforma. Então, foi crescendo a demanda e foi crescendo também a minha necessidade de me adaptar a essa demanda. E daí, em 2021, a gente decidiu vir para Guarapuava mesmo, porque o Gael começou a ficar doente, e daí eu tinha que cancelar muita aula, o Felipe tinha que faltar no trabalho, e a gente não tinha rede de apoio em Curitiba. Então, em 2021, a gente decidiu voltar para Guarapuava por ter a minha família aqui. E a minha família faz total diferença. E então a gente veio em junho de 2021 para cá. E como já estava, quando veio para cá, eu consegui o meu escritório, eu consegui organizar melhor as coisas, eu já estava com mais experiência. E foi um momento que eu decidi me desconectar dessa agência. Então, eu até me lembro que quando eu falei para os meus pais que eu ia me desconectar total dessa agência, os meus pais falaram assim: mas você vai ter salário todo mês? Você vai conseguir pagar a escola do Gael todo mês? Você vai conseguir, né, pagar as suas contas trabalhando sozinha? Mas eu já tinha falado para eles que muito mais da metade dos meus alunos já eram meus, né? Aham. E daí foi nesse momento que eu decidi me desconectar. Então foi o final de 2021, no segundo semestre de 2021. Eu falei para eles que eu gostaria de me desconectar e aos poucos fui me desconectando até o momento que eu fiquei com uma turma. Chegou no final de novembro, dei tchau para essa turma e fiquei somente com os meus alunos. E estamos aí, trabalhando com os meus alunos. Uau, Lu, que baita história! E eu ouvindo assim a tua história, Lu, eu queria te perguntar, assim como os teus pais, que eles, enfim, ficaram pensando, mas e a segurança que esse emprego dá? Você vai ter a segurança de que vai poder pagar suas contas? Eu queria te perguntar, você teve medo de tomar essa decisão? Sim,
Porque hoje, na verdade, desde o momento que eu tive o Gael, desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, eu sabia que eu não podia mais pensar só sobre mim, eu tinha que pensar sobre ele também. Uhum. Mas eu acho que, como eu te falei, que eu gosto de mudança, eu gosto de procurar coisa nova e gosto de estar me adaptando a coisas novas. Eu sei que o momento que eu decidi me desconectar dessa empresa, eu tinha que dar a cara a tapa. Foi aí também que eu comecei a divulgar um pouco do meu trabalho no Instagram, Aham. para estar mais ativa ali, para chamar um pouco de atenção, para saber que eu estou no mercado. Então, eu sei que, por exemplo, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho lista de espera. Hum. Então, eu tenho os meus horários, eu tenho os meus alunos, eu consigo lidar muito bem com os horários deles, com os meus, e além da questão financeira, eu acho que, assim, hoje em dia eu sou feliz com a minha questão financeira, eu sou feliz com o meu trabalho. Hoje em dia eu vejo que os meus pais queriam muito que eu fosse uma engenheira, que eu fosse uma médica, para ter uma remuneração boa, mas hoje em dia eu vejo que eu tenho uma remuneração legal e eu tenho saúde mental. Você faz o que você gosta, né? Exatamente, porque eu faço sem perceber. Então, Uhum. eu estou aqui na frente do computador, eu estou lecionando, estou aqui na ativa. Mas o pessoal não vê que, por exemplo, quando eu desligo o computador, quando eu saio daqui da frente do computador, eu estou pesquisando, eu estou montando aula. Às vezes, no final de semana, a gente senta para assistir algum filme. Se não está muito interessante, eu já pego meu celular, eu já começo a ver material, eu já começo a minha galeria do celular é cheia de screenshots de coisa que eu vejo na web e, poxa, isso daqui seria um tópico legal na aula. Então, mesmo sem perceber, eu estou sempre investindo no meu trabalho, porque o meu trabalho é muito importante na minha vida. Você gosta, né? E não há nada que pague mais do que a tua saúde mental, a tua felicidade, você se sentir leve naquilo que você está fazendo. Eu acho que isso às Sim, vezes é difícil das pessoas entenderem. E sabe o que eu fiquei pensando? Que corajosa você em ter descoberto que você estava grávida e ter decidido que você seguiria com o teu plano de ir para Curitiba. O que você sentiu nessa época, assim? rezava muito para que desse tudo certo, né? Eu pensava que eu iria fazer acontecer de qualquer maneira, eu tinha que fazer acontecer, não era uma possibilidade, era um destino, eu tinha que me virar, porque, como eu te falei, já um ano antes eu já estava sentindo aquela necessidade de sair da casa dos meus pais, de ter o meu espaço, de construir a minha vida. Hoje em dia, eu vejo assim, que foi um momento muito importante. Eu amo a casa dos meus pais, eu sempre tive uma boa relação com eles, mas era um momento que eu tinha que dar tchau, que eu tinha que sair, que eu tinha que construir a minha própria história. E eu acho assim, passei por perrengues, passei, mas aprendi muito. Eu acho que eu gosto de me conectar com as pessoas, eu acho que por isso que eu gosto do inglês, porque eu tenho essa possibilidade de conhecer muitas pessoas. Hoje em dia eu trabalho não apenas com brasileiros, mas eu trabalho com pessoas de diferentes países, Uhum. e isso me dá a oportunidade de escutar histórias diferentes, de aprender com essas pessoas. Eu gosto muito de me conectar. Então, aquele período que eu passei em Curitiba, que eu estava procurando por emprego e não estava conseguindo, foi, né, um pouco perturbador na história, foi, né, triste, mas eu acho que aconteceu porque se eu talvez estivesse empregada numa escola, hoje em dia eu nem estaria aqui, porque Sim. eu estaria naquele mesmo, né, naquela mesma, talvez eu estaria infeliz ainda porque eu estaria procurando por mudanças. E Uhum. hoje em dia eu estou aqui na frente do computador e apesar de ter uma rotina, cada aluno é uma história, cada aluno é um nível, cada aluno é um objetivo. E eu amo me conectar. Eu falo para os meus alunos que o meu objetivo é o objetivo deles. Então, se Aham. eles querem ir para outro país, a gente vai para outro país. Se eles Aham. querem, por exemplo, passar no teste de proficiência, a gente vai passar no teste de proficiência. Então, o objetivo deles é o meu objetivo. E, assim, é fantástico.
Uau, que incrível, Lu, que incrível. Eu reitero assim o quanto você foi corajosa nessa decisão, porque olhando assim de fora, né, eu imagino o turbilhão de emoções que estava passando na tua cabeça. Enfim, você tinha um planejamento, tinha se desligado de uma escola, estava indo buscar um novo, descobre que estava grávida, e aí quando você me conta, eu decidi que eu ia mesmo sem o Felipe, eu ia para lá, se ele queria ir, eu não queria, não tinha problema. Eu ia dar a cara a tapa, e aí aconteceu dele ir junto e vocês fazerem tudo isso dar certo juntos. Isso é muito incrível, porque às vezes eu fico pensando, às vezes a gente tende a tomar a decisão mais fácil. E talvez para você a decisão mais fácil fosse ficar em Guarapuava, porque você já tinha um emprego, você tinha a rede de apoio ali da tua família, você podia morar com seus pais, mas você queria mudança, você queria coisa nova e você foi corajosa e deu esse passo. Então, assim, muito inspirador você tá falando isso pra gente. Eu acho que alguém que possa estar passando por esse momento aí, ver a tua história e ver onde você tá hoje, tudo que você conquistou depois desse passo no abismo, né? Que você Sim. não sabia onde você ia cair. Podia dar tudo errado, mas você tava dando esse passo. Foi difícil, mas eu acho que se não fosse por aquilo, se não fosse aquele momento, eu não estaria hoje. E hoje eu estou muito feliz. E eu sei que isso daqui é só parte do processo. Eu fico pensando, o que que eu vou fazer? Qual que é o próximo passo? Aonde será que eu vou estar daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos? Aham. Eu quero muito estar sempre mudando. Até o Felipe, ele me conhece muito bem. Às vezes me conhece melhor do que eu mesma, né? E teve um dia que a gente estava conversando, não me lembro exatamente o que eu estava contando para ele sobre meu trabalho, que eu estou sempre mudando. Os meus alunos sabem disso, que sempre tem alguma coisinha ou outra que está mudando, mas sempre para melhor. Aham. Que bom! Mas aí o Felipe comentou assim: você já reparou? A cada 6 meses ou até menos, você está diferente, você está em um lugar diferente, você está trabalhando com alguma coisa diferente, você nunca está no mesmo lugar. E eu parei para pensar e falei, é mesmo. Assim, a cada 6 meses, ou em menos de 6 meses, eu sempre estou buscando alguma coisa nova. Eu sempre quero novidades, eu sempre quero mudar alguma coisa. E geralmente na parte profissional. Aham, mas que legal, né? E eu queria que você falasse aí, nós temos um novo integrante da nossa conversa. Sim, fala, hello, guys. A gente estava falando, inclusive, de você, Gael. Não, mas Lu, agora aproveitando que o Gael tá aí e você contou sobre toda essa tua trajetória. A mamãe tá aqui. Assim. E você está contando sobre toda essa tua trajetória profissional e também o quanto ela se entrelaçou com a tua maternidade, com você se tornar mãe, né? E eu queria te perguntar, como que é para você empreender e maternar tudo ao mesmo tempo? É uma loucura. Eu imagino que seja uma loucura para todas as mães. Eu falo que quando eu me tornei mãe, eu passei a amar 1000 vezes mais a minha mãe. Aham. Porque, cara, a gente ouve histórias, a gente, né, vê pessoas falando sobre maternidade por aí, e eu acho que nesse momento que o pessoal, as mulheres estão é, conseguindo falar um pouco mais até pelo lado mais dark, assim, da maternidade, porque até então, toda vez que a gente via alguém falando sobre maternidade, só falava sobre os pontos legais, as alegrias, a felicidade que é ser mãe, realmente é tudo isso. Mas, quando você está chorando, quando você tem que se redescobrir, quando você vê as suas novas responsabilidades, é muito difícil o pessoal falar sobre isso, falar abertamente. Então, Uhum. quando eu tive o Gael, eu tive que me redescobrir emocionalmente, eu tive que me redescobrir fisicamente, porque eu sei que eu nunca mais vou ter o corpo que eu tinha, eu sei que eu nunca mais vou ter a mente que eu tinha, Uhum. e você se pega pensando umas coisas que você nunca pensou antes, e você questiona coisas que antes nem passavam na sua cabeça, né?
Mas eu penso assim que eu ainda tenho o privilégio de trabalhar de casa e fazer o meu horário, porque, por exemplo, se Gael fica doente, eu tenho essa liberdade de falar para os meus alunos, olha, meu filho está doente, vamos remarcar a nossa aula, vamos reagendar o nosso horário. E graças a Deus os meus alunos entendem muito bem, a maioria das minhas alunas são mães também, então elas totalmente entendem essa questão que criança fica doente de uma hora para outra. Uhum. E não tem aquela pressão de tipo, será que eu vou perder meu emprego? Será que meu chefe vai ficar bravo comigo ou vai descontar alguma coisa? Porque eu trabalho no meu trabalho, no meu momento. Então eu sei que o meu trabalho me dá essa liberdade de fazer o horário e, de certa forma, focar no meu trabalho que me faz muito bem e focar nele que me faz melhor ainda. Sim. Então, é muito bom. Ah, que legal. Que legal ouvir você falando isso, Lu, falando os dois lados, né? Que não é só alegrias, né? Existe muito essa maternidade idealizada e às vezes quando a pessoa tá passando por alguma coisa que ela vê e fala assim, nossa, mas eu tô tão infeliz nesse momento e tipo, não tem ninguém falando sobre isso, né? Será que sou só eu? Será que só eu não sei quem eu sou nesse momento? E é por isso que eu acho tão importante pessoas assim como você falando sobre isso, trazendo esse tema, mostrando que tudo aos dois lados, não é fácil, não é porque foi falado que a mulher tem que ser mãe que agora tá tudo pronto, que o bebê nasceu e vai tudo correr bem, não, né? Tudo é processo, tudo é aprendizado diariamente. Então, muito, muito bom você trazer isso pra gente. E eu queria te perguntar, Lu, assim, com base na tua caminhada, em tudo que você viveu até hoje, se fosse para você deixar uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo, o que que você falaria para elas? Bem, acho que acreditar na gente é um grande passo, é uma grande coisa. Já teve vários momentos e tem até hoje em dia. Eu já acreditei muito em mim e eu sei que eu tenho que continuar acreditando. Então, eu já teve vários momentos que eu duvidei da minha capacidade, duvidei até ah, do meu profissionalismo, duvidei daquilo que eu estava fazendo. Eu acho que eu sou uma pessoa também cheia de dúvidas, mas lá no fundo eu sempre acreditei em mim. E eu acho que Uhum. foi essa questão de acreditar, de ir em frente, mesmo sabendo, não sabendo o que ia acontecer. Eu acho que foi isso que me motivou a sempre continuar e estar tá aqui hoje, que é um lugar, é um presente que eu amo muito, é um presente que me faz muito feliz. Eu amo a minha vida, eu amo o meu trabalho, minha família. Estar morando aqui perto da minha família nesse momento é, assim, muito bom. É uma coisa que me conforta muito saber que, por exemplo, eu posso terminar meu trabalho, eu posso ter tido um dia corrido, mas a minha mãe, às vezes, faz sopa e me chama para jantar, e isso, Que sabe, gostoso. não tem o que pague. Então, eu acho que acreditar na gente. Tenho momentos que tem dias que eu fico pensando que, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo isso? Que eu não acredito muito em mim, mas eu sei que esses pensamentos são mais passageiros. Eu acho que o que me conforta são as pessoas que me rodeiam. Então, nesses dias que eu tenho pensamentos assim, são os dias que do nada eu recebo mensagens dos meus alunos me agradecendo por alguma coisa, agradecendo ou contando, compartilhando de alguma conquista deles, ou falando que eles estão lá e que muito eles devem a mim, e eu fico assim, poxa, se eu conseguir ajudar essa pessoa, por que que eu não vou conseguir ajudar as outras, né? Sim. E é isso, eu acho que as pessoas ao meu redor sempre me fazem melhor, you know? Que lindo, Luiz, que você está falando. São as conexões que a gente faz, né? E tá perto de quem a gente ama. Isso, isso é incrível. E acreditar em si mesmo, acreditar que você consegue. Porque você já conseguiu até agora, né? Por que que você não vai conseguir mais um pouco? Exatamente, exatamente. Exatamente. Como eu te falei, aonde será que eu vou estar daqui 5 anos? Só Deus sabe. É, porque que nem diz o Felipe, a cada 6 meses você tá em movimento. Então, assim, de 6 em 6. Exatamente. Que legal. Então, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa conversa.
Eu vou te fazer agora a última pergunta, que é a que eu gosto de perguntar para todas as participantes aqui do projeto, que é: tem algo assim que você descobriu na sua vida, em algum momento, seja um livro, um filme, uma pessoa, uma frase que você viu ou ouviu e, e que mudou assim a tua vida e que você queira compartilhar com a gente para inspirar outras pessoas? Tem tantas coisas e tantos momentos, mas eu acho que no meu caso são pessoas. Eu acho que a minha mãe acreditar no meu potencial foi a primeira grande mudança da minha vida, porque, como eu te falei lá no começo, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse falado, você vai estudar inglês, eu não estaria aqui hoje. Foi o início de uma coisa muito grande. Sim. Então, a minha mãe e o meu pai, então foi a minha mãe que teve a decisão, mas meu pai que pagou. Aham. Então, foi ele que investiu nesse negócio também. E eu acho que depois deles, a minha irmã, como eu falei lá no começo, a minha irmã mudou muito a minha vida. Quando a Ana Júlia nasceu, eu tinha 7 anos já. E mesmo com 7 anos, quando ela nasceu, deu um shift e eu, assim, me tornei uma pessoa muito responsável, muito madura. E eu queria ser uma pessoa melhor para ela, eu queria cuidar dela. Então eu falo que a Ana Júlia foi o meu primeiro bebê. Aham, sim. O meu bebê, quando eu tinha 7 anos, ela foi a minha bonequinha, então ela me ajudou muito a ser quem eu sou. E depois disso, uma pessoa que também mudou muito a minha vida foi Felipe, né? Uhum. Então, quando a gente se conheceu, ele era o meu melhor amigo da faculdade e a gente até que lutou a entrar em um relacionamento porque a gente tinha muito medo que o relacionamento fosse destruir A a amizade. amizade, a amizade que a gente tinha, mas no final tudo deu certo. E temos agora Gaelzinho, né? Gaelzinho chegou chegando do nada, mudou assim, jogou minha vida de cabeça para baixo, mas eu acho que ele chegou assim. Ter uma criança na sua vida é estar em aprendizado constante. Aham. Então, desde o momento que eu descobri que eu estava grávida, eu já tive que começar a aprender sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o meu corpo, sobre o que eu iria fazer quando ele chegou, como cuidar, o que fazer, qual a melhor decisão. Eu me lembro que todo mundo quer dar muito palpite, quer dar muita dica, e eu sei que isso é na melhor intenção, mas na maternidade eu aprendi a filtrar muito, a fazer o que é melhor para mim. Então, eu sei que como mãe, se eu tô bem, ele tá bem. A gente tem que cuidar muito da gente, porque se a gente não estiver bem, o nosso filho também não vai estar bem. Sim. E é isso. Então, eu sempre tô buscando ir para frente por causa dele também. E, por último, mas não menos importante, eu acho que os meus alunos sempre sempre estão presentes na minha vida, sempre estão pensando em mim e eu pensando neles. Aham. Até estava comentando com a minha aluna que está se preparando para um teste de proficiência, que os alunos que eu já preparei para teste de proficiência, eu fico tão nervosa quanto eles. Quando vai chegando o dia do teste, eu começo a dormir mal, eu começo a sonhar que eles perderam a então, então, todas essas pessoas que estão na minha vida, ou que até já passaram na minha vida, eu acho que elas me influenciaram demais. E estamos aí, sempre desenvolvendo, sempre se moldando em alguma coisa nova, e eu espero que melhor, né? Que legal, Lu. Eu quero te agradecer. Muito, muito obrigada por ter topado vir aqui contar a tua história. Muito obrigada por ser tão verdadeira assim e contar os altos e baixos e loucuras e virou de ponta cabeça e tudo que aconteceu. É muita generosidade tua passar tudo isso aqui para nós. Eu admiro muito a pessoa que você é, a profissional que você é, a mãe que você é. Você passa uma segurança naquilo que você faz porque você é muito esforçada, você é muito inteligente, você é muito dedicada.
Então, assim, eu assino embaixo e indico o seu trabalho, porque eu confio e eu sei que você, com toda a sua trajetória e com quem você faz um trabalho impecável. E eu quero te agradecer por tudo isso que você falou Ah, para nós. eu que agradeço, amiga. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como você já me conhece de tempos, eu gosto de me comunicar, então por isso que essa conversa foi uma conversa longa. E eu adorei, eu adoro. Muito obrigada mesmo. Eu espero que de alguma forma eu possa me conectar com alguém que está assistindo e talvez dar uma forcinha para quem está pensando se deve ou não fazer alguma coisa, faz. E depois a gente vê. Exatamente, dá o primeiro passo. E para quem tiver interesse também em saber sobre o trabalho da Lu, eu vou deixar aqui as redes sociais dela para que você possa entrar em contato, caso você esteja aí nesse processo de aprender inglês, de querer fazer uma prova, de querer ir para um outro país. Ela, eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, muito obrigada para você que assistiu até aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Bye.